Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e mais um Comentando o RPG, que eu quadro aqui no canal, que eu pego livros que eu estou lendo e vou traçando comentários sobre o que eu achei de interessante neles. E hoje estou dando continuidade a uma série de vídeos em que eu falo sobre as mecânicas do V5, que no caso é o jogo Vampiro à Máscara, quinta edição. Eu venho explicando as mecânicas, como é que eles são compostos, como é que é explicado que devem ser executados, e estou fazendo em vídeos curtos para vocês poderem curtir sem ficar muito tempo assistindo. Já fiz o vídeo falando sobre a mecânica do tempo, parte integrante das regras básicas do jogo. Hoje eu vou comentar sobre os testes simples. A maioria das coisas que os personagens fazem durante um jogo acontecem sem quaisquer regras governando-as. No entanto, mesmo a quantidade normal pode exigir uma rolagem de dados se realizada sob estresse, com pressa ou contra obstáculos. E essas atividades sobre essa influência exigem rolagens de dados muito frequentemente. Para se checar se é preciso rolar dados ou não, diga ao seu narrador o que o seu personagem quer fazer. O narrador poderá apenas lhe dizer que você obteve êxito automaticamente, pois seu personagem está realizando alguma atividade trivial, como estacionar um carro, ou alguma que não deve desafiar um vampiro, como sentir o cheiro de sangue. Ou o narrador pode decidir que a ação proposta apenas satisfaz o drama em progresso, pois às vezes pular uma rolagem apenas acelera o jogo. Eu pessoalmente gosto de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de evitar muitas rolagens de dados, porque isso pode quebrar o clímax de uma interação. Então, se você achar que as estatísticas e as características de um determinado personagem habilitam ele a prosseguir realizando uma ação sem precisar uma rolagem de dados, eis aqui uma situação em que o narrador pode decidir pular e se encaixa com o que eu acabei de falar. Fica a critério do narrador, ele deve julgar com um pouco de razoabilidade quando aplicar ou não quando aplicar isso. Vamos dizer que você não seja assim tão bom na ação que deseja realizar, ou que você queira fazer algo mais difícil que o usual, como escalar um penhasco, ler algo escrito em sumério ou arrombar a fechadura de uma porta. Para estas ações, você deverá fazer um teste simples. Os testes simples deverão seguir da seguinte maneira. Primeiro, descreva o que seu personagem está tentando realizar e como realizar. Segundo, o narrador diz a você quais das características de seu personagem usar para montar uma parada de dados. Terceiro, o narrador estabelece uma dificuldade. Quarto, você rola a parada de dados, observa o resultado e conta os seus sucessos. Todo dado que mostrar 6 ou maior é um sucesso. Um 0 no dado significa um resultado de 10, também um sucesso. Observem aí do lado direito da tela os dadinhos em que eu coloquei aí para ilustrar os resultados que podem ser obtidos nos dados. De 1 a 5 é considerado falha. E de 6 a 10, ou 0, é considerado sucesso. Eu estou colocando dois tipos de dados e eu vou explicar por quê. O branco é para representar os dados comuns e quaisquer dados que você queira usar para jogar e que a gente encontra por aí como números. Dados de 10 faces com os números representando cada uma das faces. E abaixo, os dados estilizados para se jogar com Vampiro à Máscara quinta edição. Foram preparados esses dados especificamente para se jogar com o vampiro. Por quê? Vou explicar. Nas faces que não tem nada, que não tem nenhum símbolo, nenhum número, é bem limpo no caso no dado preto, é considerado a falha no resultado. Ele escala de 1 a 5. E nas faces que tem o Anki, é considerado sucesso, sendo que o Anki simples vai de 6 a 9. E o Anki com 2 estrelinhas entre cada lado é considerado o 0 ou 10.
Mais para frente, em outros vídeos, eu vou explicar o que significa esse símbolo especial, mas posso adiantar que significa sucesso crítico, beleza? Ah, e detalhe, por que eu estou usando cores únicas e não dados de várias cores? Porque mais para frente vai ser necessário vocês terem diferenciação de cores entre os dados de fome e os dados comuns. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês a ilustração dos dados comuns necessários para se rolar nas paradas de dados de Vampiro à Máscara. O de fome eu vou deixar mais para frente e vocês vão entender por que tem que ser cores distintas, pelo menos no de fome. Mas eu recomendo vocês adotarem uma uniformidade de cor dos dados comuns. Vamos continuar. Quinto, se a quantidade de sucessos que você conseguir igualar ou exceder a dificuldade, você ganha no teste e realiza essa ação. Essas são os 5 passos que vocês devem realizar junto ao narrador para se realizar um teste simples. Observem as palavras destacadas em azul. Irei depois dedicar vídeos para elas, pois elas têm outros desdobramentos explicativos do que elas são e como devem ser aplicadas em jogo. Vamos agora ver um exemplo que eu extraí do livro Vampiro à Máscara, quinta edição. Isso é um exemplo tirado de lá, aí eu vou botar ela aqui nas 5 etapas que eu descrevi acima. Primeira etapa, o personagem do Juan está sondando a vizinhança atrás de informação sobre o movimento na área. Ou seja, o Juan está rondando pelo bairro, está conversando com pessoas, trocando ideias ou às vezes até comprando informação para tentar entender o que está acontecendo no bairro. 2. O narrador decide que este é um teste simples de perseverança mais investigação. Para quem tem o jogo em inglês, porque ainda não temos a versão em português, mas logo em breve a Galápagos anunciou que vai estar disponibilizando para a gente na língua portuguesa, mas vocês vão provavelmente pegar o jogo em inglês, a ficha em inglês, então vocês vão encontrar a perseverança como resolve nos atributos mentais e investigação como investigation na coluna de habilidades mentais, ou pelo menos do lado direito da ficha, beleza? Então, pega-se um atributo, uma habilidade e compõe-se essa parada de dados. Terceiro, com uma dificuldade de 2 sucessos, que no caso da tabela entre os níveis de dificuldades é considerado fácil, ou seja, o fácil, para uma dificuldade fácil, basta ter 2 sucessos na parada de dados. Eu, inclusive, coloquei aqui o conceito de fácil retirado do dicio.com.br, em que ele diz que fácil é que se faz sem dificuldade. Exemplo, trabalho fácil. Que é claro, simples, que não é difícil de entender. Exemplo, autor fácil. Então, fácil é isso, gente. No caso, uma ação de fácil realização. Então, no caso, o narrador, neste exemplo retirado do livro, decidiu que a dificuldade é fácil. Quarto passo. O personagem do Juan tem 3 pontos de perseverança e 3 pontos de investigação. Então, ele rola esses 6 dados, conseguindo 3 sucessos no resultado. E aí, vocês estão vendo aí nos dadinhos, ele obteve o 2, que é falha, o 0 ou 10, que é sucesso, o 5, que é falha, o 8, que é sucesso, o 3, que é falha, e o 6, que é sucesso. Ou seja, 3 sucessos na rolagem de dados. Então, por fim, no quinto passo, o resultado é mais do que suficiente para uma vitória. Logo, o narrador dá ao Juan a informação que ele buscava. Por exemplo, uma pista que ele pode ser capaz de usar em benefício próprio, ou da coterie. Bom, galera, essas foram os passos para se realizar um teste simples no jogo de Vampiro à Máscara. É claro que tem bem mais coisas para se adicionar nos testes. Tem dados de fome, tem outras coisas que podem influenciar no resultado, mas por enquanto nesse vídeo são
a jogada simples para se fazer um teste simples em Vampira Máscara. E como eu disse anteriormente, pretendo fazer mais vídeos sobre os testes simples, detalhando um pouco as características, as paradas de dados, as dificuldades e os resultados. Ou seja, vou fazer mais 4 vídeos para detalhar um pouco mais os testes simples. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo comentando as mecânicas do V5 e até a próxima. Falou!